Alô, funcionando tudo maravilhosamente. Boa tarde a todas e todos guerreiros aqui presentes. Caramba, o Alberto já anunciou que precisa ser aumentado, né? 5 horas, vamos dizer, né? 5 horas. Eu também tenho voo às 19. Portanto, a gente consegue, né, nessa 1 hora, fazer a nossa troca aqui. Eu ainda posso seguir um pouco além das 5, se precisar responder alguma dúvida. A gente tem, né, presente aqui ainda um público que, com certeza, ou seja, que nós colheremos os frutos ainda, logo adiante, né, de vocês que estão aqui. Muito obrigada pela presença. E ontem à noite eu já falei e hoje reitero, é uma grande alegria estar na cidade de Florianópolis, que é uma cidade belíssima, uma das, né, mais belas capitais do país, e ainda mais falando de um tema que eu gosto tanto. Sou empolgada, que acredito, né, e que a gente pode construir sim, né, um Brasil melhor, apesar dos pesares, a partir dessa inserção dos adolescentes no mundo do trabalho por meio de um contrato de aprendizagem. Só fazendo uma introdução em relação, né, à minha atuação, eu sou procuradora do trabalho, hoje exatamente há 19 anos, hoje é o dia da minha posse, 19 anos atrás, e nesse período já, desde o ano de 2000, fazendo parte da nossa Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho. Então, já de uma longa data, venho tratando do assunto. Nasci no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada 3 de Maio, apesar de ter um nome, uma data, nome como data, é mesmo a cidade, sou 3 maiense, a região das Missões, mas muito cedo saí para estudar em Porto Alegre e agora já estou morando no Rio há 7 anos. Trabalho, então, na Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, mas agora atuando nacionalmente com essas questões da aprendizagem profissional, tentando levar, né, uma certa experiência e os projetos que a gente está tocando no Rio de Janeiro. Uma cidade grande, com inúmeras dificuldades, mas com um grupo muito organizado, digo isso com muito prazer, um grupo muito organizado lá que tem tentado construir algo e oferecer aos nossos jovens uma outra, né, proporcionar uma outra realidade. Por favor. Já mencionei então sobre a nossa coordenadoria. É curioso porque a nossa coordenadoria é do mesmo ano que foi alterada a CLT, né, que passou a ampliar os vínculos de aprendizagem a todos os ramos de atividade econômica, que até então, né, nem todas as empresas eram obrigadas a contratar. A partir de 2000, a modificação da CLT, todos os ramos de atividade econômica são obrigados a contratar aprendizes. Nós temos como meta prioritária de atuação, já de longa data, dentro do Ministério Público do Trabalho, o combate ao trabalho infantil e a regularização do trabalho do adolescente. Até acho que algumas questões aqui já são conhecidas para vocês que estão atuando, participando do fórum, por isso vou passar rapidamente e no final, né, estarei aqui presente para alguma dúvida. Quando a gente olha para essa questão da profissionalização e do nosso tema específico hoje, que é esse público do cumprimento de medida, a gente não pode esquecer de olhar também para o Estatuto da Criança, porque nós estamos muito familiarizados com a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT, mas quando se trata, né, desses adolescentes e de garantia do direito à profissionalização, a gente precisa se voltar ainda ao 227 da Constituição e ao Estatuto da Criança, que também menciona esse direito, né, como que a aprendizagem é uma formação técnico-profissional ministrada ao adolescente segundo as diretrizes e bases da legislação, implementada por meio de um contrato de aprendizagem. Aí o link com a CLT. No artigo 124 do Estatuto, nós temos a garantia desse direito ao adolescente privado de liberdade. Apenas para ilustrar aqui,
Na nossa atuação cidade, a gente trabalha com muito material, divulgação e campanha, mas entre eles também os manuais de atuação que auxiliam, né, os procuradores que atuam, né, em todo o país. Esse é um dos manuais que nós lançamos, tratando da aprendizagem profissional. Próximo. Aqui, alguns detalhes ainda para quem não está habituado, né? Não sei se a doutora Ana, acho que a CLT ainda é uma questão, né, nova para o pessoal do juizado da infância. O contrato de aprendizagem ele tem uma natureza especial, diferente do contrato de trabalho. Ele precisa ser por escrito, ele tem um prazo determinado, pode ser firmado já a partir de 14 anos, né, até 24 anos, sendo que para a pessoa deficiente não há limite de idade. O aprendiz precisa estar inscrito em programa de aprendizagem, né, em formação técnico-profissional, mas uma das outras obrigatoriedades é que ele esteja frequentando a sua escola regular. E isso, daqui a pouco a gente vai ver, é uma grande revolução também dentro dos projetos que tratam do socioeducativo, onde muitas vezes os adolescentes já não estão querendo frequentar a escola, e quando você chama eles para um projeto onde eles precisam estar frequentando, você mexe ali naquele sistema para tratar também e olhar para essa questão da educação. Ontem, aqui na abertura, o representante do SENAC falou com muita propriedade. Nós ainda precisamos de lei. Nós ainda precisamos de lei para tratar de algo que deveria ser uma atitude espontânea das empresas, que é o que a gente vê nos países desenvolvidos. A aprendizagem ela não pode ser vista como um custo, né? Definitivamente, pela experiência que a gente tem, quando a empresa investe naquele adolescente como aprendiz, ela vai ter um empregado muito mais qualificado. Para quem está atuando como vocês nos cursos de aprendizagem e que vê esse adolescente entrando já no mundo do trabalho por meio da aprendizagem, é evidente, a gente sabe disso no nosso dia a dia, quando os empresários se derem conta, quando está aí mesmo essa ficha de que um investimento, ele pode no futuro até de fazer uma seleção, todos esses processos seletivos, RH, ele já pode estar formando aquele jovem, né, com as suas características, buscando, ele vestindo literalmente a camiseta da empresa desde cedo. Então a empresa se destaca uma outra qualidade de mão de obra, é uma grande vantagem, é um grande benefício para a empresa. E para o aprendiz a gente nem precisa falar, se olharmos para o nosso público de vulnerabilidade social, medida, o quanto pode ser um salto para eles poder firmar um contrato de aprendizagem. Todas as empresas, como eu falei, não tem nenhum ramo de atividade econômica que fica excluído. A única restrição são as pequenas. Então, tendo mais de 7 empregados, já nós temos a obrigatoriedade de ter os aprendizes. Também nas empresas públicas e sociedades de economia mista, pela nossa legislação atual, e são 5 a 15% das funções que demandam a formação profissional. Na aprendizagem profissional, nós temos 3 atores, a nossa aprendizagem regular, né, o adolescente, a empresa e a entidade formadora, mas dentro da aprendizagem pela cota social, nós temos um 4º elemento, que vai ser a entidade concedente, onde ele vai realizar a parte prática, e aí então amplia esse leque, e nós precisamos construir esse convênio para que aconteça o programa. Quando nós tratamos, então, dos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a gente não está pedindo nenhum favor das empresas. Isso tem que ficar muito claro. A gente atua, trabalha, seja a fiscalização do trabalho, seja o Ministério Público do Trabalho, atua em cima da legislação trabalhista. E ficou expresso desde 2012, está expresso que é obrigatoriedade. Não define o percentual, mas está obrigatório,
né, ofertarão vagas de aprendizes. Isso é muito importante, doutora. Está expresso como obrigação para as empresas. Obrigatório oferecer vagas de aprendizes adolescentes no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E destaco ali no segundo link, se é obrigatório para as empresas, consequentemente tem que ser obrigatório para o Sistema S, que é o que recebe, né, o recurso mensal de 1% da folha de pagamento das empresas, ele disponibilizar vagas, também está na mesma lei do SINASE. Então isso também não é invenção da nossa cabeça, a gente precisa entender que a lei está colocada dessa forma, não à toa, né, realmente é uma necessidade. Pelo que eu ando acompanhando, né, nacionalmente, o Sistema S está fazendo muito pouco. Senti muito boa vontade aqui do representante do SENAC, né, em atuar, segundo ele, há recurso mesmo, né, me dizia ontem, há recurso, então é só uma questão política e vontade de fazer em prol desse público vulnerável. A obrigação é muito explícita. É uma brincadeira aqui com o nosso Quino, o argentino que desenha uma falda, né? Ela lá refletindo como é que era mesmo esse negócio de direitos humanos. Mas a gente está aqui, né, nós e vocês, nesse horário, que ainda acreditamos em implantar essas políticas públicas. Pronto. E agora vem a grande novidade de 2016. Você já deve ter visto bastante nas reuniões do fórum. As reuniões do fórum são uma por mês. No Rio de Janeiro, nós fizemos a reunião do fórum bimensalmente. Lá é o FEAP, Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional. Também estamos tentando nos articular, criamos um site também, bem trabalhoso, mas é um espaço fundamental de debate sobre essas questões da aprendizagem. Já temos discutido também, né, várias reuniões para falar do decreto da cota social, porque isso modificou um pouco as possibilidades, né, da nossa atuação, e as empresas que, então, constantemente nos alegavam que não tinham condições de contratar aprendizes, porque não tinham nem espaço físico para colocá-los, isso hoje está totalmente superado. Ou porque a atividade é insalubre ou perigosa, não tem mais esse argumento. Então, esse cumprimento alternativo da cota veio justamente para atingir os estabelecimentos com atividades peculiares, porque ele não vai ficar dentro da empresa, seja porque não há espaço, seja porque é insalubre ou perigosa, e ele vai realizar a experiência prática em outro local. Isso que precisa ser costurado e estabelecido em convênios. O decreto, então, estabelece como prioridade, né, de atendimento quais são os adolescentes e jovens que têm prioridade no atendimento da cota social, os que estão em situação de risco ou vulnerabilidade, e depois já coloca no inciso primeiro os egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas. Em relação à primeira parte, aos jovens em vulnerabilidade, e a gente falava ontem das feiras, né, de aprendizagem, que são espaços onde a gente tem uma possibilidade muito concreta de inseri-los, mas é muito necessária uma parceria com a Secretaria de Assistência Social. Nós fizemos em julho, no Rio, fizemos essa feira da aprendizagem, e a Secretaria de Assistência Social listou em torno de 2 mil adolescentes em situação de vulnerabilidade que nós estamos buscando dar prioridade de contratação. Vocês podem imaginar, que devem viver algo similar. Não é um processo automático, né? Não está lá a listagem, mas viemos tentando. Né? Essas feiras é um momento em que a gente pode visibilizar esse público. Me parece que ela é muito oportuna, essa junção de entidades, empresas e jovens, mas se voltar a esse público específico para atender o decreto, mas para atender, né, essa necessidade desses jovens. Com certeza depois a doutora Ana, né, falará mais aqui, mas mencionando rapidamente,
né? São 3 tipos de medidas socioeducativas que podem gerar projetos muito diferentes pela condição do adolescente, né? Quando é liberdade assistida, vai ser um projeto, semi-liberdade um projeto e o meio fechado muda completamente a situação. Então nós temos que ter em vista que são essas 3 espécies que vão gerar a necessidade de uma formação profissional diferenciada. Como eu falava, o 4º elemento, né, além do jovem, da empresa, da entidade qualificadora, agora para atender o decreto, nós precisamos envolver, né, já está expresso no decreto, quem poderá ser o concedente da parte prática. Os órgãos públicos, né, organizações da sociedade civil e as próprias unidades do sistema. Com o projeto que a gente começou no Rio de Janeiro, eles estão desenvolvendo a parte prática também dentro lá do chamado DEGAS. Antes de falar um pouquinho do projeto, eu vou pedir para você colocar, tem um vídeo, ele deixou no play aí. Esse projeto nós começamos, as aulas efetivamente começaram em março deste ano, embora a gente venha já se reunindo há muito tempo, né, os órgãos todos costurando essa possibilidade, mas o curso começou em março, e aí quando começou o curso teve uma matéria, né, no RJTV, né, da Globo, no Rio, e essa matéria tem menos de 4 minutos, e eu gostaria de passar aqui, porque ela traz um grande resumo do que do que a gente está trabalhando e o que é essa ideia de trabalhar com jovens do socioeducativo. Em metros quadrados, o mundo deles hoje mede muito pouco. Eles vestem as mesmas roupas, caminham os mesmos passos, contam quase as mesmas histórias. Quando nós estávamos ali no filme, nós tentamos traduzir uma peça que amanhã de paladina, mas pensa que amanhã de receber, mas pensa que amanhã de matar, mas pensa que amanhã nós pode ser morto, nós pode ser preso. Mas não está sendo tranquilo. Os criaturas já estavam, tinha que se esconder, né, de liberar. Senti um cara, tá com um botão de fogo na cintura, ou na mão, na realidade, aquilo dali era uma ilusão que, pô, eu estava levando junto comigo há muito tempo e não sabia. Lá fora eles fizeram escolhas, e dentro daquilo que tinham em mãos, cada um tomou o caminho que achava melhor. E todos eles receberam o seu julgamento. Embora seja impossível mudar o que passou, sempre há tempo de transformar o que está por vir. Por que não? Longe de casa, da família, dos amigos, para muitos deles, a ficha só caiu de verdade aqui dentro. Para mim foi vergonha, falta de vergonha, porque no caso do trabalhador, da educação, eu não mostrei essa educação em prática. Nesse grupo, o mais novo tem 15, o mais velho acaba de completar 18. Todos estão cumprindo medidas socioeducativas no Instituto João Luiz Alves Afonso, na ilha. A semana que acaba hoje trouxe muitas novidades para esses jovens. Eles fazem parte da primeira turma de internos do programa Jovem Aprendiz. O programa consiste na capacitação profissional de jovens através das cotas sociais que são oferecidas pelas empresas. Dentro de uma questão legal, as empresas têm que oferecer cotas para aprendizes. E o DEGAS conseguiu, através de uma parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que essas cotas fossem destinadas a adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa. São 330 jovens participando desse programa no estado. Ao longo dos próximos 12 meses, eles vão aprender a ser empreendedores. Terão aulas de segunda a sexta, 4 horas por dia. Quem estuda de manhã frequenta o curso à tarde e vice-versa. Aliás, é pré-requisito estar matriculado na escola. Outra exigência do curso, carteira de trabalho. Você consegue imaginar que um pedaço de papel pode provocar? Quando peguei a carteira de trabalho, meu irmão, assinado assim, caraca, meu irmão. Tô nem acreditando, cara. Foi uma emoção, tipo, pra mim, carteira carimbada, assinado pela empresa que eu tô contratado. E eu saí, podia alugar uma casinha pra mim, morar com a minha mulher, comprar um novo móvel de estudo, comer uma pizza, fazer um lanche, comprar um novo hotel pra mim. Para levar o projeto para dentro das unidades, foi preciso uma parceria do DEGAS com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, do Trabalho
defensoria. No início a gente sofreu resistência, mas houve um trabalho de sensibilização dessas empresas, de apresentação do perfil do adolescente infrator, que é muito diferente do que as pessoas, de um modo geral, na sociedade, que o senso comum diz que é. 4 empresas compraram a ideia e ofereceram 400 vagas. Além de carteira assinada, os internos vão receber uma bolsa de R$600. E os que forem liberados pela Justiça antes de terminar o curso também recebem vale transporte. Apesar da aposta, eles sabem, o jogo não está ganho. Ainda precisam vencer muita coisa, inclusive, principalmente, o preconceito. Caso perdido, sementes do mal, muitos nomes. Por que tanta gente insiste em dizer que certas flores nunca vão florescer? Eles precisam de uma chance para que a gente possa recuperá-los, e que é trabalho de toda a sociedade dar essa chance se nós queremos um mundo melhor. Nós chora, nós também ama como eles amam também. Nós erra como eles erram também. Como nós eles é também, nós somos um ser humano. Eu sei que eu fui errado e até hoje disso eu me arrependo. Eu penso as pessoas que eu roubei, eu penso as pessoas que eu maltratei. Eu não só maltratei a família dos outros, eu maltratei minha família também. Uma chance, a pessoa pode se levantar. Em metros quadrados, o mundo deles hoje mede muito pouco. Eles vestem as mesmas roupas, caminham nos mesmos passos, contam quase as mesmas histórias. Pode parar. Quando nós estamos na vida do crime, a gente já tem uma peça que realmente fala de parar, nós pensamos em matar, nós pensamos que amanhã nós pode ser. É muito interessante a frase final do menino. Com uma chance, a gente pode se levantar, a pessoa pode se levantar. Então, essa matéria acabou dando realmente um grande resumo do nosso trabalho. A gente conseguiu ver nessa matéria tudo que a gente vem colher um pouco dessas sementes que a gente está plantando. Pode seguir, por favor, o próximo. Essa atuação específica com esses adolescentes também gerou mais um manual que a gente trabalhou, para esclarecer, inclusive, aos próprios membros do Ministério Público, seja o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Estadual, para atuar, que, sendo de 2012, é relativamente novo, e precisou mesmo de um certo estudo prévio, e esse manual foi um grande start para a gente olhar para essa questão. Inclusive, nesse ano, firmamos um acordo de cooperação com os promotores de justiça, específico, para buscar essa inserção desse público. Roberto, você me corta aqui, se tiver meio possível. Apenas mais uma brincadeira para aliviar um pouco a Mafalda, dizendo que bonito este mundo, que você está vendo ali no Globo, que é um modelo reduzido, o original ela diz é um desastre. Mas a gente não desanima, mesmo sabendo as dificuldades, é essa nossa união de esforços que pode deixar o mundo real um pouco mais bonito. Por favor, próximo. No Rio de Janeiro, nós temos um acordo de cooperação de 2014, envolvendo diversos órgãos que se articularam no combate ao trabalho infantil, buscando um diálogo, que a gente tem falado muito aqui, há pouco conversava com a Ana, ausência de diálogo entre os órgãos que atuam na mesma área. Então, em sentido disso, se firmou um termo, a partir de iniciativa do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e o Ministério Público do Trabalho, buscou-se outros parceiros, lá em Fundacentro, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os juízes do trabalho pela Matra, a OAB, Defensoria Pública, depois, mais adiante, o Tribunal de Justiça firmou o acordo de cooperação e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2015 e 2016, trabalhamos num primeiro projeto com os adolescentes em cumprimento de liberdade assistida. Na época eu achei que era difícil, e hoje eu vejo que esse foi fácil, porque eles estavam livres. E nós tivemos uma verba oriunda de uma ação civil pública, trabalhamos com o SBET, que é uma entidade que está aqui no fórum também, já vi. E o Circo Crescer e Viver. Então foi uma experiência muito válida, porque saímos um pouco da nossa caixinha, assim, fizemos malabarismo, literalmente,
para implantar um projeto. Começamos com 25 adolescentes, selecionados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo CREAS. 15 finalizaram o projeto, né, o que a gente depois constatou que foi um número bem razoável, pela dificuldade que a gente tem de manter esses meninos no curso. Esses 15 que finalizaram foram inseridos em programas de aprendizagem, aí sim, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas, porque durante o curso eles tiveram uma bolsa, mas não era ainda um vínculo de emprego. A partir daquele acordo inicial com as diversas entidades, nós tivemos um acordo específico para tratar dos adolescentes em cumprimento de medida, achando que tinha que montar esse grupo mais específico para as reuniões, etc., que ocorrem muito periodicamente, para a gente poder conversar sobre todos os problemas do projeto. E aí entraram esses órgãos mais restritos, né? O Ministério Público do Trabalho, o Estadual, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério do Trabalho, os juízes, né, pela AMAT, o Juiz do Trabalho e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Todos estão representados em todas as reuniões. Há uma atuação muito forte. Isso foi firmado em novembro do ano passado, está fazendo um ano agora. Pode passar. Dentro desse acordo, decidimos criar, né, para deixar institucionalizado e definitivo, criamos uma comissão interinstitucional do Estado do Rio de Janeiro para a aprendizagem. Demos uma sigla a ela, CIERJA. Hoje a CIERJA é uma constante nas nossas vidas, as reuniões são mensais, as ordinárias, e ainda assim a gente faz algumas extraordinárias, e essa CIERJA tem funcionado no Rio de Janeiro com um apoio intenso do Tribunal de Justiça, né, que tem uma estrutura entre os nossos órgãos todos. Eu já vi aqui o Alberto reclamando da ausência de auditores fiscais, e o Ministério Público do Trabalho também não tem uma estrutura, um pouco melhor, talvez, podemos dizer assim, mas ainda está muito aquém de órgãos como o TJ, que tem um grande número de funcionários. E o TJ tem dado um apoio muito intenso lá no Rio por meio da corregedoria do tribunal. Esse movimento, então, começou com... Eles têm a chamada CEVIGE lá, que agrega as varas da infância, juventude e do idoso. Próximo. Como eu falei, com esse apoio da corregedoria, nós conseguimos criar uma central da aprendizagem. Hoje nós temos um número de telefone disponível para as empresas ligarem e contratarem o jovem. Como é que nós estamos fazendo? Ao realizar audiência com o adolescente, os juízes da infância já buscam os dados desse adolescente e enviam para a central de aprendizagem. O negócio está assim, se durante esse ano assim, conseguimos caminhar, como eu falei, a partir de muitas reuniões, debatendo o fluxo, como é que seria, quem encaminharia, mas hoje pode ser a lei do juiz, pode ser o promotor de justiça ou o defensor, que também encaminha o adolescente, mas ele vem com os dados preenchidos. A gente está com já mais de 500 adolescentes nessa central aguardando vaga. Só que, e aí é uma dificuldade que enfrentamos lá e seguramente será enfrentada aqui, nós temos o problema da documentação. Uma pequena parte, na realidade, desses adolescentes tem todos os documentos necessários para formalizar um contrato de aprendizagem. Então, a partir da criação da central, a gente está correndo atrás, né? E se criou mais um grupo de trabalho para trabalhar junto com o DEGASE, onde eles estão internados, buscar os documentos. Na época da contratação, também se exigiu abertura de conta, exame admissional. O Ramon, né, correu muitíssimo, nosso coordenador da aprendizagem lá no Rio, correu muitíssimo para levar o caminhão, né, que é o móvel, o itinerante, fazer a carteira de trabalho, leva lá dentro do DEGASE, faz o movimento, mas foram, como disse na reportagem, 330 que começaram. Então foi, suamos para chegar na documentação dos 330. Mas agora que a gente vem já se antecipando, né, e recolhendo os dados previamente, a gente está vendo a dificuldade que é eles apresentarem os documentos todos. E a carteira de trabalho é um dos documentos mais difíceis de serem obtidos.
Nessa central, hoje, nós temos, então, 2 funcionárias do Tribunal de Justiça atuando. Elas têm um telefone para atender as empresas e também tem um e-mail que está disponível, Central de Aprendizagem, lá do Rio de Janeiro. E aí já temos a relação e queremos tornar o mais fácil possível para as empresas que eu irei contratar. Próximo. Esse projeto chamamos, assim, carinhosamente, de aprendizagem na medida, esse que envolveu os 330 adolescentes. Nós juntamos os adolescentes em medida de internação e o semi-liberdade, mas na nossa avaliação, já para o próximo, a gente precisa fazer projetos separados. Não tem dado muito problema a junção desses, sem contar que a progressão da medida, né, doutora, também é uma outra questão, se ele progride, né, no decorrer do projeto as situações vão chegando e tem que se buscar a solução meio caso a caso, no caso concreto. Essa contratação foi possível, já como visto na matéria, deu uma sumida aqui, a partir, né, desse termo de compromisso que o Ministério do Trabalho concretizou com 4 empresas, do ramo de asseio e conservação, ou seja, um ramo que resiste ainda mais. Essas empresas se convenceram, né, da importância do projeto e, na realidade, elas vão seguir mesmo, mantendo esses adolescentes lá. É interessante de sentir e ver o envolvimento. Depois que a empresa se engaja, né, como ela está se empenhando, porque realmente já foram muitos problemas, né, que surgiram na questão de pagamento, enfim, e elas disponibilizaram pessoas para atuar, participar das trocentas reuniões, e a gente vai solucionando e elas estão firmes e vão manter. Agora, no segundo semestre, começamos a segunda parte do curso e já o número reduziu muitíssimo, o número dos adolescentes, pelas diversas dificuldades que enfrentamos. Sendo que no início também foi a questão, além da documentação, a matrícula deles na escola, porque aí a gente vê que mesmo em internação, muitos já não estavam frequentando a escola, estando ali dentro da própria instituição. A gente perdeu mesmo a fonte. Antes desse programa ele reiniciou, né? Foi a única forma de será, mas acho que é isso de novo. Você que foi dar uma olhada lá. Temos um técnico bem técnico. Já estava entrando assim nas últimas mesmo, nos últimos slides. Eu tinha como constando especificamente as dificuldades, mas é isso, é a documentação, a defasagem escolar, né, a resistência, como eu falei, da própria estrutura, né, de ter que buscar a questão da regularizar a questão da escola. E a primeira, né, das grandes dificuldades para a gente começar um projeto assim é a resistência das empresas, né, a sensibilização delas em contratar este público. Começamos com o verbo do Pronatec e a entidade que desenvolvia o curso era o Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ. Essa contratação foi toda pela cota social, já foi mencionado aqui, que a contratação pela cota social permite à empresa, né? O Alberto já falou, um período, a gente concede um prazo maior para ela atender a lei, já que vai contratar esse público. Esses cursos estão sendo desenvolvidos lá, tem, né, não vou dizer que nós criamos um ambiente singular, nós já encontramos alguma situação pronta no Degas, tínhamos já uma cozinha, né, tínhamos uma oficina que fomos aproveitando. A primeira parte se trabalhou mais a questão do microempresário, como ele falou na matéria, mas na segunda parte entramos para a mecânica de automóveis, informática também, tinha uma boa sala de equipamentos lá dentro do Degas, mecânica de manutenção de computadores, lancheiro e auxiliar de cozinha. Esses cursos estão sendo desenvolvidos agora no segundo semestre e nessa segunda fase entraram outras entidades, o Instituto acabou desistindo, né, não conseguiu acompanhar, não teve estrutura para acompanhar o curso. Entrou o Instituto ACAD e o Campo e Mangueira.
Como eu falei, então a nossa dificuldade número 1 nesse terreno é a sensibilização das empresas e elas entenderem da importância delas, inclusive pela responsabilidade social de olhar para esse público, além do que está determinado já lá na própria CLT, como eu mencionei no início. Outra dificuldade enfrentada na prática também, lá que nós sentimos por envolver os adolescentes em semi-liberdade, esse deslocamento, a progressão da medida, aí são questões para, depois nas reuniões do grupo, né, irem dando soluções e buscando, né, as saídas para essas questões que se apresentam. Eu sei que já tem ideia aqui no curso, onde foi mencionado, né, um número que já se pensa, eu acho que esse número que se falou é 50 ou 80, que já teria previsto. Não sei quem que falou ontem que seria uma turma de uns 50. Acho que um número assim a gente consegue, né, desenvolver de uma forma assim, satisfatória, né, e aí vai deslanchar. Próximo, por favor. Esse é um acordo feito entre a Cogifância e os promotores da infância, eu já falei, a gente já está atuando também com base nesse acordo. E aqui, só para encerrar, então, uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que agora anda meio em moda, assim, que ele realmente é muito interessante nos vídeos que ele grava e nas entrevistas que ele dá para os rádios. E aí ele foi fazer uma diferenciação, e eu entendi que essa diferenciação que ele fez se aplicava muito para essa nossa realidade, né? Que a gente deixa os adolescentes, os infratores, ficam para lá, e nós para cá. Então ele diz que no espanhol, na língua espanhola, existe essa expressão nosotros, né? Que une, em vez de ser as expressões em inglês, we, no francês, nous, ou nós, no português, né? Separa de um lado e de outro. Então, nós, né, no português mesmo, ele é quase uma barreira, enquanto nos outros, né, exige perceber uma visão de alteridade, ver o outro como outro e não como um estranho. Né? Para mim, essa definição é perfeita quando a gente olha, quando a gente torna esse adolescente visível e que ele está precisando dessa atuação de todos os órgãos que estão aqui, dos que não estão ainda e precisam juntar-se a nós, como o Ministério Público Estadual, precisam da atuação em parceria para a gente, né, construir um caminho que dê uma resposta a eles e garanta essa profissionalização. Acho que tem mais um, mas da nossa última campanha, que desenvolvemos dentro da Cogifância e lá das entidades no Rio de Janeiro também, em voga agora a questão da maioridade penal, menoridade, esse debate, aí eu dei a sugestão, vamos trabalhar em cima disso, né, que o adolescente precisa de escola e de profissionalização, e não de prisão. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada pela atenção, desculpe se me excedi um pouquinho.